Para a quarta mesa, então, teremos a participação da professora Lie Uema Carmo, que é professora aqui da Direito GV, do Carlos Aires, que também trabalha conosco no GVLO em várias outras situações, mas é advogado, né, do Trent, digo bem? Advogado do Trent, e também o professor Adam, que trabalha diretamente com a questão da responsabilização criminal e da responsabilização jurídica das empresas. Então, faremos um painel, eles estão sentados aqui em diferentes locais, estão de costas para boa parte do público. Então, os que quiserem se mover, fiquem à vontade. Como o nosso plano é terminar às 5h30, porque a gente está numa longa jornada, a gente está pensando em mais ou menos uns 15, 20 minutos, uns 15 minutos para cada um. Pode ser? Então, Carlos, você quer começar? Parabenizar a FGV pela iniciativa, a Maíra pela coordenação desse evento. Eu vou ser bastante breve ao tratar aqui do tema que foi proposto para o nosso painel, que é como coordenar aí o público-privado no combate à corrupção. Eu vou trazer aqui alguns aspectos práticos que eu acho importante nessa cooperação entre o público e o privado. O estudo feito pela Maíra, o Guilherme, o professor Kevin, trata aqui do enforcement da lei anticorrupção envolvendo monitoramento, investigação, prestação jurisdicional, imposição de sanções e educação. Eu acho que o papel dos programas de compliance nessa parceria público-privada ele é super importante, especialmente com relação ao monitoramento e com relação à educação. Os programas de compliance, que são políticas e procedimentos criados a fim de evitar, detectar e corrigir irregularidades e desvios, são extremamente benéficos. Para as empresas, são benéficos no sentido de que protege ali o seu investidor, tem um próprio benefício da imagem. Hoje em dia, até os programas de compliance são uma vantagem competitiva até para muitas empresas. Hoje em dia, principalmente as multinacionais, vão selecionar seus fornecedores. Muitas optam por aqueles fornecedores que têm um programa de compliance. Então, do lado da empresa, é interessante porque também reduz sanções. Do lado do governo, é importante, os programas de compliance são também bastante importantes, porque o governo, de certa forma, transfere ali para o ente privado parte da administração que está muito melhor ali posicionada para identificar quais são os seus riscos, né? Então, acho que os elementos de um programa de compliance, como, por exemplo, o suporte da alta administração. Recentemente, eu trabalhei com um cliente que o presidente da empresa achava que a ética e a integridade era um valor super importante, precisava ser rapidamente disseminado perante seus funcionários. Eu participei de cerca de 10 sessões de treinamentos para os funcionários da empresa junto com o presidente. E foi muito interessante, porque algumas das pessoas nunca tinham visto o presidente, tido a oportunidade de interagir, e o presidente falou para todos os funcionários, olha, a ética aqui está acima de tudo, a gente pode perder negócios, mas a gente vai atuar de acordo com as leis. Essas empresas que têm um programa efetivo, elas fazem uma análise de risco, conversam com os diversos funcionários de diferentes áreas, a fim de mapear quais são as áreas de interação com o governo, a fim de tomar medidas para prevenir riscos. Então, por exemplo, se estamos falando aqui de uma indústria farmacêutica, né? Obviamente, além de a interação com os fiscais tributários, trabalhistas, etc., uma área de risco bastante importante para essa empresa é a interação com os médicos, né? Então, essas empresas farmacêuticas, hoje em dia, a gente vê que, por exemplo, elas têm políticas para brindes, presentes, entretenimento, e não é só ter a política. O controle dessa política demanda um esforço enorme. Quem que recebe, qual que é a justificativa para você dar um brinde, um presente. A indústria farmacêutica, por exemplo, uma prática bastante comum é de patrocínio médico para eventos no exterior, porque o médico vai adquirir conhecimento e depois retorna. Então, as empresas instituem controles para garantir que aquele médico que vai, de fato, ele vai para adquirir um conhecimento médico. Ele não é aquele médico que vai sem falar inglês com o propósito
nenhum, que é até comum que ocorra. Então, veja, todo esse arcabouço que a empresa faz tem um custo para ela, mas também coloca ela numa posição bastante ali próxima de possíveis irregularidades e conseguir evitar isso. Outro elemento bastante importante do programa é a parte de treinamento. Então, as empresas treinam seus funcionários, muitas vezes treinam os terceiros com os quais essas empresas têm negócios. Outra prática bastante comum também é a realização de due diligence tanto em terceiros como em operações societárias. Então, essas empresas, antes de comprar uma outra sociedade, da mesma forma que geralmente é realizado o due diligence tributário, societário, trabalhista, cada vez mais as empresas realizam esse due diligence para ver se existe algum passivo. Isso envolve envios de questionários, entrevistas, enfim, um trabalho bastante duro, né? As empresas instalam aí seus canais de denúncia também para receberem as alegações de irregularidade. Então, eu acho que, nesse sentido, a lei brasileira caminhou muito bem ao trazer aí um benefício para as empresas que têm um programa de compliance efetivo, porque até recentemente, se uma empresa tinha um programa de compliance, para fins da legislação brasileira, ela não tinha benefício nenhum. Então, o que acontecia aqui no Brasil, até recentemente, as empresas que tinham um programa de compliance efetivo eram aquelas que estavam sujeitas à legislação de FCPA ou ao UK Bribery Act. Então, é importante para mudar essa cultura corporativa. Além dos programas de compliance, eu acho que na parceria aí público-privado, né, acho que a leniência ou a cooperação das empresas é um fator extremamente importante. E aqui eu compartilho uma experiência que eu tive em 2010. Eu trabalhei na US Securities and Exchange Commission e, naquele ano, a SEC aplicou 1,7 bilhão de dólares em sanções por violações ao FCPA, a lei que proíbe atos de corrupção no exterior. E as autoridades americanas tinham ali recursos limitados. Então, no âmbito da SEC, eram cerca de 30 advogados. No âmbito do Departamento de Justiça, que também aplica sanção por violações ao FCPA, 15 advogados, e no FBI, por volta aí de 15 profissionais. E mesmo com esse número limitado de profissionais, existiam ali cerca de 150 investigações. Essas são informações públicas em andamento. E são investigações extremamente complexas, que demandam a coleta de provas em diversos países. E por que as autoridades norte-americanas conseguiam conduzir esse número elevado de investigações com poucos recursos? Porque existe ali o conceito de cooperação das empresas. A empresa que coopera, ela sabe que ela pode ter um benefício substancial com relação àquele disclosure que ela fez. Então, ela sabe do que espera. E eu acho que a cooperação é super interessante para conseguir uma maior efetividade na aplicação da lei. Do ponto de vista do Estado, é interessante porque o Estado vai ter acesso a informações que, muitas vezes, de outra forma, não teria. Então, a leniência permite o acesso à informação e conduzir uma investigação no âmbito de uma pessoa jurídica extremamente complicada. Existem diversos níveis ali de aprovações, quem pode o quê, enfim. Do ponto de vista das empresas, é interessante também, porque a empresa, muitas vezes, por mais que o seu programa seja efetivo, seja um programa robusto, ainda assim ela está sujeita a que algum funcionário vá lá e cometa alguma irregularidade. A empresa pode optar por cooperar. E do ponto de vista da sociedade também, creio que os programas aí de compliance e, especialmente, a cooperação é interessante porque as autoridades, já tendo alguma informação, ela não precisa fazer a sua investigação a partir do zero. Ela já tem alguns dados que lhe permitem ali
começar uma investigação própria. Isso é muito interessante, como as autoridades trabalham, né? Nós temos alguns casos no escritório, por exemplo, que chega até a ser curioso, que a empresa é uma empresa que está sujeita à legislação norte-americana, optou por cooperar com as autoridades norte-americanas, mas não com as brasileiras. Por quê? Porque até então não existia benefício nenhum. Eu até brinco que eu falo que até hoje no Brasil, além a gente não tem uma cultura de cooperação, a gente tem uma cultura de cover-up, né? Porque não tem benefício. Então, nesse sentido, eu vejo agora, no âmbito da nova lei brasileira, um avanço de existir a leniência, apesar de, como bem apontou o professor Guilhermo, existirem diversos problemas. E aqui, o tema da nossa discussão de hoje é bastante pertinente, porque nós temos uma lei nova que envolve aí uma série de autoridades que têm competência, então, e o acordo de leniência não exclui todas as penalidades. Então, por exemplo, exclui as responsabilidades, as sanções administrativas, boa parte delas, reduz a multa, mas ainda existe parte da sanção administrativa que pode ser aplicada e parte da sanção civil, que o Ministério Público pode aplicar, eventualmente o CAD também tem competência. Então, no contexto dos acordos de leniência, que, na minha opinião, é uma das formas dessa lei ser bastante aplicada, incentivar as empresas a cooperarem, vai ser super importante o papel da coordenação entre as autoridades que vão ter competência para aplicar a lei. Então, no momento de celebrar um acordo de leniência, envolver não só a autoridade administrativa, mas também envolver o Ministério Público, a CGU, se for o caso, os tribunais de conta, o próprio CAD também, em determinadas situações, pode ter a competência. E eu não me recordo quem fez o comentário a respeito, acho que o professor Adam fez o comentário a respeito do excesso de leis. E isso também se aplica aqui no caso dessa nova lei, porque diversos atos que a lei sanciona já estavam previstos na legislação, né? E até durante o processo legislativo, isso foi apontado para o deputado relator Carlos Zaratini, e, na época, nós dizíamos, apesar de existirem normas que tratam de conflito de lei, seria importante se delimitar desde o início qual lei se aplica em qual situação, até para evitar uma insegurança jurídica. E, no final, o que foi incluído foi um dispositivo no final da lei que diz algo como todas as leis são aplicáveis. Essa questão também, no âmbito da lei brasileira, eu fico curioso de ver como isso vai ser aplicado na prática. A lei é uma lei interessante, mas existe um número extraordinário de autoridades que têm competência para aplicar a lei. Então, no âmbito federal, a CGU tem competência concorrente para aplicar as sanções, e a CGU também tem competência para aplicar sanções no âmbito de ilícitos cometidos contra a administração pública estrangeira. Isso é extremamente interessante, porque a CGU é um órgão técnico, tem capacidade, está envolvida na discussão da lei desde o início, mas o problema é no nível estadual e municipal. E a lei diz o seguinte, que a autoridade competente para instaurar o processo administrativo e para julgar, né, aplicar sanções, é a autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Isso já causa uma confusão por si só. Quem é essa pessoa? É o prefeito? É o secretário ali da administração? E eu, por exemplo, venho de uma cidade no interior de Minas Gerais que tem lá 15 mil habitantes, né? É possível que essa cidade nem tenha um órgão jurídico ali e vai aplicar a sanção sem ter ali o conhecimento técnico para, eventualmente, pedir a colaboração de outras
a autoridades, é uma pessoa que, de repente, que vai aplicar a sanção está próxima do próprio ilícito, talvez tenha contratado a pessoa envolvida ou tem algum tipo de relacionamento. A lei também, se eu não me engano, o seu artigo 27 diz que as sanções serão destinadas preferencialmente ao órgão ou entidade lesada, que isso pode fazer até com que a lei seja utilizada como um mecanismo de corrupção, porque se a gente pensar na multa, que vai de 0,1% a 20% do faturamento, se a gente pegar 0,1% do faturamento de uma grande multinacional, provavelmente é maior do que a receita daquele município por bastante tempo. Dois comentários finais aqui para passar a palavra para os colegas. A pesquisa que foi feita fala também bring the authorities close to the civil society, né? Essa interação entre a sociedade civil e as autoridades. E eu acho que, com relação a esse ponto, o Brasil está num estágio bastante avançado. Durante o processo legislativo, por exemplo, da nova lei da 12846, foram realizadas diversas audiências públicas, convidando aí experts, sociedade civil, para encaminhar os seus comentários. É bastante curioso, porque alguns autores, algumas pessoas aí renomadas que foram convidadas a participar do debate legislativo, não participaram e são pessoas que hoje escrevem livros criticando a lei. Mas, de fato, ocorreram diversos debates públicos, diversas alterações foram incluídas, que foram apresentadas pela sociedade civil. O Spinelli, pena que ele não está aqui, fez um trabalho bastante interessante na CGU também, sempre aberto a discussões, aqui no âmbito da Controladoria Geral do município, antes mesmo de publicar a regulamentação da Lei 12846, a nova lei anticorrupção brasileira no âmbito aqui da cidade de São Paulo. Ele também fez uma sessão, convidou aí representantes da OAB, do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, de faculdades, para discutir a regulamentação e, posteriormente, ele incorporou essas alterações. Recentemente, também, eu tive a oportunidade de participar de um evento no Ministério Público aqui de São Paulo, que eles convidaram alguns advogados para trazer a percepção da lei. E foi um debate bastante interessante, porque, por exemplo, no acordo de leniência, ele não exclui a possibilidade de a empresa ser dissolvida ou ter suas atividades suspensas. Essa é uma sanção que o Ministério Público ainda assim poderia aplicar. Então, é interessante mostrar para eles o benefício da cooperação, enfim, como que isso pode ser utilizado a favor. E foi até uma situação curiosa, porque poucos dias antes, a Siemens, o Ministério Público havia ajuizado uma ação contra a Siemens, em que o promotor de justiça, entre outras coisas, pedia a dissolução da Siemens, né? Eu até falei lá para os promotores: alguém aqui nessa sala tem dúvida que a Siemens não vai ser dissolvida, né? Porque a dissolução é para ser utilizada em situações ou que os crimes as irregularidades são recorrentes, ou principalmente que a pessoa jurídica foi constituída para finalidade ilícita, né? Então, é importante esse contato público e privado para entender, por exemplo, o que acontece. Você faz um pedido e, nesse pedido, você pede uma dissolução compulsória. Amanhã, uma empresa vai comprar... Tem a empresa A, que tem um pedido, uma ação de improbidade em que ela é ré, e que tem um pedido de dissolução compulsória. Amanhã, a empresa B vai comprar a empresa A, falar: olha, na due diligence aqui encontramos uma ação em que é pedido a dissolução da empresa A. O cliente vai virar para mim: bom, worst case cenário, o que vai acontecer? A empresa A vai ser dissolvida. Então, pode ser que esse cliente deixe de fazer o negócio. Então, é importante essa comunicação aí entre a área pública e a área privada. E, por fim, eu queria só fazer um último comentário, que eu até comentava com o Roberto durante o almoço, né? Essa interação entre os órgãos precisa ser bastante frequente, para não só
trocar informações, mas também trocar experiências de como devem ser feitos determinados procedimentos. Certa vez eu trabalhei em um caso penal em que o juiz, na verdade, o delegado responsável pelo caso, tinha um caso que envolvia um determinado país e ele oficiou a Comissão de Valores Mobiliários daquele país, diretamente encaminhou um e-mail em português para o presidente da CVM daquele país. Obviamente, ele não teve a resposta, ele repetiu o e-mail pouco tempo depois, ele também não teve a resposta e ele arquivou o caso, porque ele falou, olha, a prova que eu precisava estava naquele procedimento, conduzido em outro país, como eu não tenho acesso, não tenho mais meios de investigar. Então, acho que essa cooperação entre as autoridades é super importante. Eu acho que outro exemplo bastante rico, eu não vou me adentrar mais, foi o que o Spinelli falou aqui pela manhã. Acho que esse é um exemplo bastante importante de coordenação que tem funcionado muito bem, não só no nível local, mas também no nível internacional. Acho que eram esses meus comentários. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite feito pela Maíra e pela oportunidade de ler o trabalho dos 3 autores, de ouvir os debatedores na parte da manhã e também as questões que foram feitas até agora. O meu olhar, eu já queria dizer a todos aqui, é um olhar que vem de um outro lugar. Eu sou uma pessoa que advogou durante muitos anos em M&A, fiz muitas operações e, em algum momento, vim para a academia, em princípio, olhando M&A, mercado de capitais, e comecei a achar que precisava fazer parte do grupo aí de enfrentamento à corrupção. E vindo desse olhar e com todas as limitações desse olhar, e depois de ter ouvido a fala do Carlos, eu acho que o Carlos trouxe, e eu fico muito feliz de ouvir esses clientes todos éticos e preocupados com a ética. Então, já que ele está cuidando muito bem desse grupo de pessoas, eu acho que eu vou cuidar, eu vou falar um pouco dos filhos que não são tão bem comportados assim. Só para a gente complementar aqui as nossas falas. E, em bom português, e para ficar aqui no lirismo etílico que o Roberto começou, se as ações do governo começam em mesa de bar, também em boa poesia, que eu posso dizer que elas precisam não acabar em dinheiro de pinga. Porque... ou pizza, né? Para complementar. Mas a ideia básica do ponto é que precisa doer no bolso, de fato, das companhias. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. No mundo de mercado de capitais, o que tem se observado, capa de revistas de negócios brasileiras, 100 mil operações de insider, e a gente, quando olha as condenações, olha a estrutura toda que existe do tratamento desse tipo de crime, o que se observa? Tem umas punições de valores muito restritos para 1, 2, 3 diretores. Lógico que tem um processo investigativo completo, mas a punição é muito limitada. Os valores são, para valores de significância monetária, hoje são muito reduzidos e acabam, em última instância, individualizados em certas pessoas, em certos agentes.
fatos idênticos, e o caso Sadia talvez seja um bom exemplo, né? O mesmo fato que vai gerar uma punição de nem 10 milhões no Brasil, no agregado, nos Estados Unidos gera de 37 milhões e meio, uma indenização relativamente específica. E o que eu estou querendo transmitir aqui em última instância? Que acho que esperar coordenação de um dos atores aí privados, que é a companhia, no caso do Brasil, eu não teria tantas esperanças de, naturalmente, ter, no grupo grande de pessoas, esse grupo ético, porque, senão, Roberto não teria trabalho, né? Eu acho que, então, o incentivo todo tem que vir para aquelas que não têm isso, ou cujo valor maior é um valor ainda de capital e remuneração de acionistas, e acionistas esses que não estão necessariamente em bolsa, né? Se a gente olhar um setor que, infelizmente, sofre muito com acusações de corrupção, que é o setor da construção. A gente tem uma parte aí de construção residencial que está, sim, em bolsa, e um outro pedaço que não está. Então, para fins de accountability, isso é muito mais complexo. Que medidas específicas podem fazer esse dinheiro não virar um dinheiro de pinga, um dinheiro que vale a pena, na análise de custo-benefício, ser pago? Algumas ideias aqui, né? A primeira de fato, em algum momento, espero que próximo, a gente vê a corrupção no setor privado fazer parte do rol de preocupações. Eu acho que a inclusão da corrupção, da criminalização da corrupção no setor privado, traz para dentro da empresa algo que hoje, no dia a dia empresarial, ainda é relativamente distante, que é toda a parte, por incrível que pareça, apesar do nosso evento aqui, que é o direito penal empresarial. Não é parte do repertório, do rol de preocupações. A Lei 12.846 hoje e eu acho que é importante que a gente faça com que seja durante muito tempo, para que ela não vire o que virou a governança corporativa, essa palavra bonita, mas de pouco significado, que é ter um valor pro forma muito grande, mas um valor real relativamente, de essência relativamente enfraquecido. Criminalização da pessoa jurídica. Eu acho que esse é um outro tema da nossa ordem do dia, e que também mudaria um pouco essa percepção de que eu posso pagar e eu colocar um ponto final. Um dos efeitos dos programas de compliance e também da possibilidade que a Lei 12.846 traz de se permitir, de criar um mecanismo de defesa para as companhias, é justamente a existência de um programa de integridade e auditoria interna. Conhecendo e olhando, aí, fazendo algumas analogias com crimes, com ilícitos semelhantes, e como é que eles se processam dentro do universo empresarial, é legítimo se imaginar que, na hierarquia societária, na delimitação de atribuições, a atribuição que é dada, que já existe para gestão de riscos, já existe para compliance, para controle interno, para auditoria interna, para auditoria externa, e para cada um dos diretores, seja só reforçado com um programa desse que acabe servindo como uma boa e legítima e bem estruturada blindagem para a administração. Então, esse é um outro cuidado que eu acho que tanto as companhias quanto o Estado, ou o governo, né, específico, os agentes aí precisam ter. Outro dado, e é um pouco mais recente das ações que podem ser tomadas, considerando o papel do Estado no capitalismo brasileiro de hoje,
Um tema talvez polêmico aqui seja a ampliação de responsabilização daquelas empresas que usam recursos públicos, né? Conhecendo o peso do papel do BNDES, que tem um orçamento maior do que o Banco Mundial, de que em algum momento elegeu as campeãs nacionais, e a situação que a gente vê hoje é uma Petrobras, que é uma das 10, 20 maiores empresas do mundo, sendo a empresa petrolífera mais descontada, né? Qual é o papel que, no enfrentamento à corrupção, aquelas empresas que recebem bilhões do governo deveriam ter em termos de compliance, de entrega e de transparência para todos os stakeholders. Um outro tema que me parece fundamental é a ideia de se identificar o beneficial owner de uma companhia. No estado das coisas hoje, se identificar o último proprietário de uma companhia no enfrentamento ao combate à corrupção, para todos seria de grande interesse. Eu sei que esse é um tema da ordem do dia lá fora e deveria também entrar no Brasil, muito embora nas nossas estruturas, em princípio, nas companhias de capital aberto, haja possibilidade da identificação do controlador. Muitas usam hierarquias ou estruturas piramidais que tornam isso especificamente ou especialmente difícil. Outra ação que incentivaria as companhias a ter um comportamento mais ético seria um aprimoramento das regras contábeis e também do papel dos agentes encarregados da formulação e da aplicação dessas regras. Em outros ordenamentos, eu acho que o FCPA é o exemplo, uma investigação começa e, automaticamente, ela é iniciada também pela SEC, que tem uma capacidade do olhar contábil específico. Aqui a gente tem a 6404, que é a nossa Lei de Sociedade por Ações, que traz todo o regramento contábil e tem dentro da CVM um setor de normas contábeis muito forte, muito preparado e que poderia prestar uma grande ajuda no enfrentamento do combate à corrupção. Eu sei que a CVM faz parte da INCLA, mas uma reforma das normas contábeis, especialmente todas aquelas para quem eventualmente está mais distante do dia a dia, identificar na vida real o que é uma omissão, o que é uma distorção material, o que é um erro, o que é fraude contábil, especialmente para um sistema que, para nós brasileiros, é relativamente novo e baseado em princípios, que é o sistema do IFRS, representa um desafio todo especial, mas que, para quem está buscando indícios de corrupção ou para quem precisa aplicar uma punição, ganha uma dimensão um pouco maior. E a gente, no Brasil, hoje, tem, acho que uma oportunidade especial, já que temos um comitê de pronunciamentos contábeis que está fazendo um ótimo trabalho de trazer esses padrões contábeis para o Brasil, de trazer também, de ser mais um encarregado. E um outro dado importante disso é a oportunidade que, neste momento, ocorre, que é a discussão da responsabilidade dos auditores e dos contadores. Então, é mais um tema que pode vir para a pauta e incentivar a coordenação aí dos atores privados. E, por fim, eu acho que a criação dos canais de whistleblowing no Brasil podem funcionar, mas para incentivar que funcionem e para que a gente não veja repetir uma situação dentre 400 construtoras, uma só ir lá e se manifestar, certamente isso tem boas explicações nas nossas normas, na falta de segurança que elas têm de ir perante o governo, na verdade, de conviver
com o governo de estar lado a lado com todos os entes encarregados aí do enforcement, do combate à corrupção. Então, não quero ser alguém que imita os nossos debates políticos. Agora estão muito divertidos, né? E uma das minhas diversões é olhar como que uma pergunta é feita para um candidato e o candidato não responde, né? Ele fala qualquer coisa, mas ele não responde. Então, acho que na nossa pauta, para eu também não capturar essa mania aí dos políticos, eu acho que a coordenação entre o setor público e o setor privado ela é bastante difícil, e acho que a vara, em suma, eu acho que a vara nas empresas precisa ser um pouco maior, até para criar uma sensibilização específica de que a corrupção é uma disfunção. Eu acho que o último ator, não posso me furtar a falar, é a academia. Eu acho que a gente tem um trabalho fundamental no dia a dia dos alunos de desnaturalizar, né, algumas ideias a respeito do combate à corrupção, de mostrar para esses alunos que estão próximos, para os nossos colegas, o quão concreto é, o quanto a gente sente o efeito dos desvios da corrupção. Acho que é basicamente isso. Bien, gracias de nuevo por cederme el uso de la palabra. Ya estamos fuera de hora, con lo cual voy a intentar ser brevísimo y conciso en esta materia. Bien, primera cuestión que quería comentar: sistemas de cumplimiento y responsabilidad de las personas jurídicas. Bien, en realidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, penal o cualquier otro tipo, no es sino una forma de incentivar a las personas jurídicas a que adopten programas de cumplimiento. Yo creo que la principal razón de política criminal de castigar a las personas jurídicas es que ellas se comprometan en la prevención, detección y sanción de hechos delictivos. Las sanciones a las personas jurídicas no tienen fines retributivos de ningún tipo. Yo creo que es un fin muy utilitarista. En la medida que sirvan para cumplir esta finalidad, están bien. Si no nos sirven para esto, yo tampoco soy demasiado... No veo la necesidad de sancionar a las personas jurídicas. De momento me parece un camino de política criminal muy interesante. Ahora bien, en primer lugar, debemos tener en cuenta que para montar un sistema de incentivos a las personas jurídicas tenemos más cosas que el derecho penal. Por ejemplo, la due diligence, el que a una empresa sepa que cuando la van a comprar vale menos si no tiene un programa de cumplimiento, porque va a haber unos riesgos legales que van a disminuir su valor. Eso sin derecho penal ya es un buen incentivo. Por ejemplo, un sistema de autorizaciones administrativas. Si yo para ejercer una determinada actividad debo tener de antemano un sistema de cumplimiento, eso ya es un buen sistema de incentivos. O los sistemas de listas negras. Es decir, que probablemente, y para que esto funcione, el derecho penal o las sanciones administrativas son necesarias, pero lo importante es crear una red de incentivos para que a los directivos de las empresas, a quien manda en la empresa, diga, ojo, me es favorable, me sale bien gastarme dinero, invertir dinero en un programa de cumplimiento. Bien, dicho esto, no solo debemos crear un sistema de incentivos, ¿no?, sino que debemos crear un sistema de incentivos inteligente. ¿A qué me refiero? Claro, los programas de cumplimiento tienen dos partes. O queremos que la empresa, si quieren,
colabore con nosotros en dos cosas. Una es la prevención, de, en este caso, la corrupción, y en la segunda cosa que queremos que colabore es en detectar los casos de corrupción y en comunicar estos casos de corrupción que ha detectado al Ministerio Fiscal o los organismos públicos. Bien, ¿qué observo hasta ahora? Que la mayoría de las legislaciones están poniendo el acento no tanto en la prevención, sino en dar estímulos a la detección y a la colaboración en el proceso penal. Más que sean buenas preveniendo, lo que les interesa es que colaboren mucho en el proceso penal, ¿no? Y esto tiene sus riesgos, y de esto hablábamos esta mañana, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que son los pioneros y por eso han llegado a ver los peligros antes que nadie, pues hablan, por ejemplo, del fenómeno del reverse whistleblowing, es decir, de que al final es la empresa la que coge a alguien, dice tú vas a ser el culpable, y hemos hecho una investigación interna y tú eres la persona responsable de este caso de corrupción y el resto nos lavamos las manos, ¿no? Entonces, digamos que hay que diseñar un sistema de incentivos que promueva la colaboración, pero que no desvirtúe el proceso penal. Es decir, las investigaciones internas, y esto hablábamos esta mañana, que hacen las empresas son peligrosas desde el punto de vista de los objetivos que persigue el proceso penal, ¿no? Porque son investigaciones que se hacen con unas reglas distintas a las reglas del proceso penal. Es decir, cuando el Estado me investiga como ciudadano. Cuando mi jefe me investiga como empleado suyo. Y las reglas de investigar a los empleados no son las mismas reglas que tiene el Estado para para investigar a los ciudadanos. Con un ejemplo, al Estado le es mucho más difícil acceder al contenido de mi ordenador que a mi jefe, ¿no? Entonces, ahí tenemos un serio peligro de desvirtuar el proceso penal. ¿Esto a qué nos llevaría? ¿A qué reflexión nos llevaría? A que en este sistema de estímulos, de incentivos que buscamos, la incentivación de la colaboración debe venir siempre de la mano o estar enmarcada en un contexto de un programa de cumplimiento en términos generales basada en la ética de empresa, etcétera, etcétera. Es decir, yo no daría premios a las empresas que únicamente colaboran si antes no han demostrado que se han puesto en marcha un verdadero sistema de cumplimiento, ¿no? Porque si no, podemos caer en este peligro. Bien, segunda cuestión, y yo creo que aquí a la ley brasileña puede haberle ocurrido algo de esto. Hay un debate entre los penalistas, sobre todo, si sanciones penales o sanciones administrativas, ¿no? Por aquello del viejo dogma de la irresponsabilidad de las personas jurídicas. Visto en términos de incentivos, es igual, ¿eh? Tanto puedes incentivar con sanciones administrativas como con sanciones penales. Ahora bien, si lo que buscamos es colaboración en el proceso, es decir, sancionar a las personas, como aquí se ha hecho, jurídicas administrativamente, es un error, porque vamos a tener problemas de comunicación entre los procedimientos administrativos y los procedimientos penales. Por esta razón es más inteligente sancionarlas con sanciones penales, porque entonces el fiscal del caso, el investigador del caso, juega con persona jurídica, persona física, ¿no? Y aquí esto es más difícil. Claro, les habrán dicho, es que hay países en la Unión Europea, como Italia y Alemania, que utilizan sanciones administrativas, pero les han engañado, porque las sanciones administrativas italianas las pone el fiscal o las instruye el fiscal, y las sanciones administrativas en Alemania las instruye también el fiscal, con lo cual no existe este problema, porque, volviendo a lo que antes decía, son de esta familia de derechos administrativos que vienen del derecho penal.
Bien, segunda idea, ¿no?, en la que quería comentarles. Oye, ¿y si los programas de cumplimiento previenen la corrupción en las empresas, por qué no los implantamos en las administraciones públicas? Es decir, ¿por qué no cada administración pública, cada universidad, cada departamento tiene su programa de cumplimiento? Se hace su propio análisis de riesgos, crea un órgano de cumplimiento. Esta sería una cuestión a reflexionar, ¿no? ¿Cómo creamos un órgano de cumplimiento en la administración pública, ¿no? Los órganos de cumplimiento deben tener las características de ser órganos independientes, digamos, de quien gestiona o tiene el poder. Bueno, pues aquí probablemente sería interesante dar entrada a esto que llamamos la sociedad civil. Probablemente determinadas ONGs o ciudadanos podrían integrarse en este sistema de cumplimiento de las administraciones públicas, ¿no? Esto podría ser una buena idea. Bueno, es decir, mi idea sería, oye, vamos a trasladar los programas de cumplimiento a cada administración pública. De hecho, en la Unión Europea, en Italia, hay una ley del 2012 que ha ido por esta senda, que ha ido por este camino. Ha cogido el sistema que tienen para las empresas y ha dicho, bueno, voy a aplicarlos también a todas las administraciones públicas. Esto se puede hacer. Luego podemos hablar, hay dificultades de adaptación. Por ejemplo, en una empresa, el sistema disciplinario de la empresa con mucha facilidad puede estar basado en el código ético. Es decir, a mí me puede echar de mi trabajo mi jefe si violo el código ético. Esto, desde el punto de vista disciplinario laboral, no es difícil. Desde el punto de vista disciplinario administrativo, no sabemos muy bien qué valor tienen los códigos éticos, ¿no? Y aquí existen alguna discusión, ¿no?, con los denunciantes que antes mencionabas, los whistleblowers. Pues claro, yo como trabajador probablemente no esté obligado a denunciar. El whistleblower en la empresa es algo voluntario. Habría que ver en qué medida los funcionarios públicos tienen o no obligación de denunciar. Entonces, esto daría otros contornos precisamente al whistleblower. Es decir, se pueden trasladar los programas de cumplimiento a la administración pública, aunque ya les señalo algunos problemas de adaptación. ¿Cuál es el problema? Y esto es la parte provocadora de mi intervención. ¿Qué estímulos tiene una administración pública para implementar un programa de cumplimiento? Hemos visto, lo que se decía es que las empresas implementan programas de cumplimiento pues porque les tiene cuenta, piensan que esto es más beneficioso para hacer negocios que no tenerlo, ¿no? Pero un municipio, ¿por qué iba a implementar un buen programa de cumplimiento? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y esto es más difícil porque, claro, tenemos que pensar qué estímulos vamos a crear aquí. Los italianos, que han visto este problema, han creado un estímulo, pero es un estímulo bastante malo. Vamos a sancionar al responsable del programa de cumplimiento. Claro, pero esto es sancionar a un pobre diablo, ¿eh? Pues, por ejemplo, en los municipios, el responsable del programa del cumplimiento es el secretario. No sé si aquí tienen esta figura. Pues sí, pues que sancionen al secretario. Todos están felices. Entonces, mi idea, oye, ¿y por qué no sancionamos penalmente a las administraciones públicas? ¿Por qué no se puede imponer una sanción a un ayuntamiento? ¿O por qué un ayuntamiento, un municipio que tiene problemas de corrupción, no le podemos intervenir con el fin de que adopte un programa, unas medidas anticorrupción en su interior? Claro, alguien puede decir, claro, es que en el fondo lo que tú estás haciendo es comparar a los socios de una empresa con los habitantes de un municipio. Claro, los socios de la empresa tienen una situación distinta y sí pueden hacerse cargo de que si su empresa delinque y ellos se benefician, pues esto debe repercutir negativamente en su posición. Pero ¿por qué los ciudadanos de un municipio van a tener que soportar una multa a ese municipio, ¿no?, que les va a dejar sin determinados servicios públicos, ¿no?
esto es una reflexión que hay que hacer, no la tengo resuelta. Pero, fíjese, al menos en España hay una cosa muy curiosa, y es que la mayoría de los cargos públicos, por ejemplo, alcaldes, envueltos en problemas de corrupción, salen reelegidos. Es decir, la gente les vuelve a votar. Hay un tanto por ciento elevadísimo de políticos acusados de corrupción que ganan elecciones, ¿no? Probablemente, ¿no? La sanción a los municipios, a las administraciones públicas, podría ser un revulsivo para que esto dejase de ocurrir e incentivar, dar estímulos a un mayor control. Bueno, pues en resumen, ¿no? Era esto lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muitíssimo obrigada aos três. Bom, temos alguns minutinhos para perguntas. Roberto, você não está? Sim, vou levar o microfone para você. Prometo ser bastante breve, né, pela adiantada hora, mas o tema é palpitante, né? Primeiro, uma reflexão sobre o programa de compliance e a questão substancial desse programa, ou seja, há um risco efetivo dele ser uma maquiagem, como falaram, né? Ser simplesmente um mecanismo de blindagem da empresa. E aqui, por exemplo, na lei brasileira, ela colocou que o programa de compliance, a existência da compliance, pode ser um redutor da multa. E condicionou, no entanto, né, que esse conteúdo seria regulamentado por lei federal, por decreto federal, ou seja, né, como seria essa redução. Mas a pergunta então a reflexão se esse conteúdo deva ser um conteúdo mínimo desse programa, deve ser, então, objeto de uma regulação efetiva, né, e de um acompanhamento para que, efetivamente, ele possa colocar como um ponto positivo, né? Então, até uma curiosidade, né, de como funciona na Europa. Por exemplo, sabemos que o UK Bribery Act ele coloca até como uma possibilidade até de não sancionamento da empresa, na existência, né, e até que ponto isso é acompanhado. Essa é uma primeira reflexão. E a segunda é também em relação ao programa de leniência, que também parece ser bastante importante, mas eu também comparto aqui de algumas preocupações com a lei brasileira, na medida que não estende, né, a questão penal, ao contrário do que ocorre com a questão de defesa da concorrência, né? E também que pode eventualmente ser minimizado com a questão da coordenação, né? Mas todas aquelas dificuldades inerentes à coordenação, imagine a insegurança que isso traz, né? Então, eu queria também saber um pouco né, como vem e em que medida também, por exemplo, na Europa, nos países em que há duplicidade, né, e quase todos há, da penal administrativa, como isso pode ser superado. E só uma curiosidade em relação às listas negras, né? E aí me chamou bastante a atenção um outro, não tanto o aspecto aí da questão do bis in idem, mas dos efeitos, né? Principalmente nesse sistema. Então, por exemplo, como europeu, onde há essa vedação do bis in idem, agora, e a questão da extensão da lista negra, ela pode ser estendida, por exemplo, de um país para outro? Isso eu digo porque a gente tem um problema federativo aqui, é uma discussão que até recentemente tem gerado muito debate, decisões judiciais contraditórias, que é se uma empresa, por exemplo, por algo muito semelhante a ato de corrupção, que seria uma fraude em licitação, se ela entra numa lista negra, por exemplo, de federal, isso é extensivo ao Estado ou não? Né? Então, seria essa questão dos países que têm federações, né? Se então ela é condenada num país ou num estado dos Estados Unidos, se isso é extensivo a outros estados. Né? Obrigado. Vamos pegar mais algumas, eu já devolvo para o final. Sure. Okay. So, I guess I had a couple of thoughts, and maybe to respond based on the U.S. experience as well. I may want to say a bit about that.
So, well, maybe I'll just frame the comments that way. So in the U.S., certainly, it has proven to be a challenge to create the right set of incentives for firms, to actually induce them to cooperate in the ways that, we think could be potentially useful. I think the lessons that have been learned there are that, first of all, you have to send clear signals. So it has to be obvious that you will reduce your penalty by cooperating. And there's a sense that there's some question, some debate about whether the Department of Justice and the SEC have actually sent sufficiently clear signals in the past. That seems to be changing. I think I think it's pretty clear now. In the past 2-3 years, it's become much clearer. Before that, there was room for debate about whether companies actually got significant enough reductions in their penalties to make it worth their while to... You might also mention the antitrust division, because that's the outlier. Right. That's an interesting Right. example. So this is in the context of I'm focusing on the Foreign Corrupt Practices Act. So the Justice Department would say, we'll reduce your penalties if you cooperate. If you come in, you self-report, you cooperate, and so forth. But a lot of practicing lawyers would say, well, the reduction isn't enough to make it worthwhile. You might as well not cooperate and take your chances. The Antitrust Division actually takes a very different approach. They send a very clear signal. They provide complete immunity, complete leniency for the first firm that comes in the door in a price-fixing case. So there, the sentence is clear. In corruption context, it's not so obvious. Right? I think that's safe to say. The link to some of the topics today is that it's hard to send clear signals when you've got multiple actors. And this has also been an issue in the U.S., especially in the international context. So a lot of firms are concerned that if they cooperate with the U.S. authorities, they're setting themselves up to be sanctioned by foreign authorities, because the evidence will be used against them either in criminal proceedings overseas or for the purposes of debarring them, say in the European Union. And so the U.S. authorities have started to tailor some of the sanctions that they impose, in some cases, to make sure that they do not trigger debarment in the European Union. So the point is, it sometimes takes a little bit of work to make sure that you're sending sufficiently clear signals in a context where there are multiple enforcement agencies operating, and it requires a certain amount of attention on the part of the first agency to what might happen down the road in order to get the signals right. So that was just one thing I wanted to suggest. The second point was broader. When we're thinking about the role of the private sector in an anti-corruption regime, I think it is important to keep in mind the need to consider efficiency and fairness and legitimacy and so forth of the private sector involvement, because thinking about efficiency first, it can be expensive, right? It is important to take into account the costs of any regime you design that the private sector will bear. Again, the U.S. experience has been that firms are spending a lot of money on internal investigations. That's where the costs are, right? So when there have been some suggestions that it's clearly efficient because we don't need very many Department of Justice and SEC and FBI professionals in order to generate a lot of activity. True, it's not very expensive for the government, but it has proven to be extremely expensive for the private sector. And in terms of the overall analysis, we do have to take that into account. In terms of fairness, the big issue there has been, I think Adan sort of hinted at it, the fairness to employees of a privatized system of justice. The internal investigations, I think one concern is that a lot of employees don't understand what their rights are in the context of these internal investigations. They don't understand that then when they're speaking to the company's lawyers, the evidence they provide may be used against them. So that whole area is one that will require some thought if any of the countries we're talking about move towards more private involvement in investigation. Also, the U.S. experience has been that cooperation typically means firing the employees who are involved almost right away. Right? That's a standard response. When a U.S. law firm comes into a firm that's been implicated in FCPA violations, first advice is do the investigation, you uncover wrongdoing, fire the employees. I think a lot of companies around the world outside the U.S. are uncomfortable with that approach. Certainly a lot of European companies think that there's a role for loyalty to employees. And so there are questions of fairness in that particular model of privatized enforcement.
And then finally, on the legitimacy front, something that concerns me is that a number of firms that are concerned about foreign bribery, being convicted of foreign bribery or being implicated in foreign bribery scandals, have responded by adopting compliance programs that involve stopping doing business, ceasing to do business in whole countries, right? So what they'll do is they'll say, well, we're not going to do business in Nigeria anymore because it's too high risk, right? Maybe a rational strategy. Yes, it may be a way to avoid bribery and so on, but from a development perspective, this is not necessarily an ideal response. And it's not clear that we want corporate managers making decisions about how to respond to the risk of corruption, that the best way to respond to the risk of corruption is to, well, impose the costs on the people of Nigeria, in my example. So there are concerns, again, about delegating too much authority to private actors to make these kinds of, what I'm thinking of as enforcement decisions. So. Vocês gostariam de reagir? Tem mais alguma pergunta? Senão eu passo para os palestrantes para eles reagirem. Gracias. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo llegué un poco tarde, pero bueno, me presento, soy Manuel Garrido de Argentina y si bien actualmente soy diputado, fui responsable de varios organismos anticorrupción en mi país. A partir de eso quería hacer un par de comentarios sobre algunas de las cuestiones que se plantearon y que me parece, digamos, que para discutir. La primera, se habló de los incentivos a las empresas para que adopten determinados programas de compliance o ciertos estándares en temas anticorrupción. El tema es que por la experiencia en mi país, que seguramente es la situación de varios de los países que fueron evaluados en el paper que de alguna manera estamos discutiendo, hay altos niveles de impunidad de los casos de corrupción. Entonces, estos mecanismos de incentivos hacia las empresas, por ejemplo, reducciones de penas, básicamente no funcionan como incentivo porque en realidad no hay una amenaza seria de que efectivamente luego vaya a haber una sanción, porque la justicia es muy ineficaz y las sanciones no llegan. Entonces, me parece que si hablamos de incentivos, deberíamos ver incentivos en el sentido positivo, que tiene que ver con, por ejemplo, otorgar determinados puntajes a las empresas si reúnen determinadas condiciones o niveles o estándares en esta materia. Yo quiero contar lo que ocurrió en la Argentina respecto de determinadas empresas en donde se adhirieron a determinadas reglas generales como el Global Compact u otras, pero algunos de estos sistemas que digamos, no exigen demasiado para la adhesión de las empresas. Cuando esos sistemas internacionales exigían pasar a una etapa superior en donde había una especie de inspección sobre las empresas, muchas de las empresas argentinas que originalmente se habían inscrito se dieron de baja de esos sistemas. Lo cual también de alguna manera muestra la utilización también de este tipo de mecanismos de manera hacia afuera por parte de estas empresas. Entonces me parece que el desafío es pensar en mecanismos positivos, por lo menos mientras no se reduzcan los niveles de impunidad. Bien. No, yo a las... Una sola cosita. Respecto de lo que vos habías dicho del tema de la posibilidad de aplicar esto a estructuras públicas. Vos mencionaste, si yo no entendí mal, como sanciones, sanciones monetarias, es decir, multas que deberían ser soportadas también por los ciudadanos de manera indirecta. También mencionaste la intervención. Claro, ahí tenemos un problema también que tiene que ver con un problema de legitimidad democrática, ¿no? De ese tipo de sanciones, o por lo menos hay un riesgo ahí de, bueno, ¿quién sería el que intervenga, ¿no? Bueno, empiezo por lo último, es decir, cuando yo hablo de intervenir una administración pública, no hablo de intervenirla políticamente, yo hablo, como igual que hay en las empresas, hay una sanción que es
que se les nombra un curador o un interventor, pero a los solos efectos de que implementen correctamente un programa de cumplimiento. Es decir, no hablo de una intervención general, ¿no?, de una administración pública. Iba un comentario, los estímulos positivos está bien. Lo que ocurre es que si a una empresa le dices, mira, si tienes un buen programa de cumplimiento, te rebajo un 5% en tus impuestos de sociedades, el dinero que va a invertir en el programa de cumplimiento es ni un peso más, ¿eh? Entonces, tienen que ser estímulos un tanto más fuertes, ¿no?, que los estímulos positivos. Yo creo que no funcionan del todo bien. Una cuestión que apuntaba Kevin y que me parece importante, o sea, es, bueno, y al final los jueces, ¿cómo están teniendo en cuenta los programas de cumplimiento? En Italia, que es el país de la Unión Europea con más experiencia, hasta ahora en todos los procesos los jueces han encontrado que el programa de cumplimiento estaba mal, ¿eh? Y no han aplicado nunca rebajas de sanciones. Luego vemos que en otros países, yo creo que es la experiencia de los Estados Unidos, donde realmente te sirve el programa de cumplimiento es para llegar a un acuerdo con el fiscal. Sirve más en el terreno procesal, de los acuerdos, que al final en la sentencia, ¿no?, en el momento de evaluar la pena, ¿no? Y esto también nos enseña que los estímulos procesales de acabar el proceso rápido para las empresas son más interesantes que al final la obtención de una rebaja en la pena. Es decir, dicho en otra forma, en aquellos países como España, que tenemos el principio de legalidad procesal, es decir, mandatory prosecution, claro, la empresa sabe que hasta el final va a estar imputada y va a estar presente en el proceso penal con el daño reputacional que eso supone. Lo mismo, lo más interesante era, a la vez que incluimos la responsabilidad de las personas jurídicas, permitir discrecionalidad del fiscal, de perseguir y no perseguir, porque esto realmente les es muy importante. Just a couple of things on this. I think, disagree a little bit with you on how clear the DOJ message is. So the federal prosecution of corporate guidelines are very clear that how much you cooperate has a huge amount to do with whether you're going to be prosecuted, and if you are prosecuted, what you'll be allowed to plead to. And then it's in the sentencing guidelines too. The corporate sentencing guidelines take account of it. So it's not true that if a corporation got convicted, that wouldn't be a significant factor in its penalties. That said, in fact, most of them never get prosecuted, right? So if and when they do get prosecuted, then usually there's this tailoring. So I've forgotten which subsidiary of Siemens was that it got to plead, and which Pfizer. I think it was a inactive subsidiary of Pfizer that got to plead. So it was debarred, but it was inactive anyhow, right? So the deals that they're getting are actually, even when they have to plead guilty, are very good. And the DPAs, where all they do is they agree that they did it and they'll fix it, right, are deferred prosecution agreements. So there's an agreement filed with the court that says this is what the charges would be. The defendant admits that they did it, and here's all the stuff that they did. And if in the next 5 years or 3 years or whatever it is, they have a monitor, they make these changes, they fire these people and so on, then the charges will be dismissed. So they get no conviction. So you either have a DPA agreement or you plead a subsidiary, which doesn't really, and you write a big check, but Siemens still was coming out ahead. They profited, right? The sanctions are, I think, pretty effective at getting people to make some changes and come forward. Much more effective now than they used to be. Right. Although still, they're in no year in the past, say, 20 years have more than a total of 300 corporations nationwide been prosecuted, right? So federally. So it's a small N that you're starting with.
And in a lot of cases, there'll be this global civil, criminal, whatever, like the Bank of America global settlement. So it's sort of hard. I think the corporations think that the enforcement is too much. I think it's probably too little, right? And then are the incentives enough? It's an interesting set of questions. Yeah. Três breves comentários. Primeiro, com relação à pergunta do colega dos programas de compliance a serem utilizados como maquiagem, né? Originalmente, não existia no projeto de lei 128, que gerou a lei 12846, a necessidade de regulamentação. Isso foi interessante porque até em São Paulo teve uma audiência pública que foi realizada em novembro de 2011 e os deputados tratavam do programa de compliance como se fosse um código de conduta, quando, na verdade, o programa de compliance é muito mais do que isso. E aí foi sugerida a regulamentação da lei para dar uma maior segurança jurídica para as empresas e também para evitar que empresas que têm um programa só no papel também sejam beneficiadas, né? A regulamentação, por outro lado, não vai reinventar a roda. Já existem aí parâmetros que são utilizados, então o Manual de Boas Práticas da OCDE de 2010, o manual, o guia do FCPA de 2012, o guia também do UKBA de 2011. Então, eles trazem aí os princípios de um programa de compliance. Obviamente, ele não vai entrar no nível de detalhes. Vai falar, é importante que exista um canal de denúncia, mas não vai dizer ele precisa ser operacionalizado assim ou assado. O ministro Jorge Raj já adiantou em alguns eventos públicos também como será o programa, a regulamentação, no sentido que, primeiro, a empresa deve levar em consideração quais são os seus riscos, onde ela atua, qual indústria, qual o nível de interação com o governo, e, a partir daí, ver quais as medidas que a empresa tem para endereçar esses riscos. Então, é um foco bem caso a caso. Com relação aos acordos de leniência, o fato de da pessoa física estar fora do acordo de leniência no âmbito da nova lei, se a gente pensar que boa parte das empresas brasileiras são empresas de pequeno e médio porte, em que a figura do administrador se confunde com a da própria empresa, então, nesses casos, vai ser difícil de a empresa celebrar aí um acordo de leniência. Mas eu acho que isso não impede. Primeiro, é preciso diferenciar aí os interesses. Você é o advogado, você está representando quem? O administrador, o funcionário, ou você está representando os interesses da empresa? Porque esses interesses podem ser conflituosos. Eu espero ver, no âmbito da nova lei, a celebração de acordos de leniências quando existe troca de administração, que uma nova administração não quer corroborar o que a administração passada fez. Talvez algo como exista nos Estados Unidos, em que a empresa, antes de adquirir a outra, ela obriga praticamente essa empresa a celebrar um acordo de leniência. Então, tem um caso, por exemplo, da Lockheed Martin, foi comprar a Titan, era um negócio estimado em $2 bilhões. Durante a due diligence, identificou algumas irregularidades, deu 6 meses para a Titan solucionar os problemas com as autoridades norte-americanas, ela não conseguiu solucionar nesse tempo e o negócio não foi para frente. Tem um advogado aqui de São Paulo, Luiz Carlos Dias Torres, ele escreveu um artigo falando com relação à pessoa física para se utilizar aí a possibilidade de acordos no âmbito da lei do crime organizado. Em alguns casos seria possível, mas a lei dos crimes organizados não é aplicável a todas as situações. Acho que o problema principal do acordo de leniência na lei brasileira foi como ele foi estruturado. Foi uma cópia um pouco aí mal feita do acordo de leniência da legislação antitrust. Então, por exemplo, um dos requisitos é que seja a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar. Isso faz todo sentido quando a gente está falando de várias empresas trabalhando em conjunto para definir ali um mercado, enfim, para violações da legislação antitrust, mas não na corrupção, quando é uma empresa tentando tirar vantagem sobre a outra. Então, enfim, tem uma série de problemas, mas eu, enfim, acho que é uma forma, se aplicado aí de forma coordenada entre as autoridades e as empresas verificarem
os benefícios, que é algo bastante interessante. E, por fim, meu último comentário é com relação à criminalização da pessoa jurídica, que foi comentado. Eu acho que é algo bastante interessante. Eu, particularmente, gosto da responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas acho que não funciona no Brasil. Nós temos aqui no direito penal um direito extremamente garantista, que acho que faz todo sentido no âmbito da pessoa física, que no final do dia é quem vai para a cadeia, né? Mas a gente ainda tem bastante problemas no Brasil com relação a esse conceito. Existe aí a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos chamados crimes ambientais. Processualmente é um imbróglio isso, o judiciário não consegue operacionalizar muito bem. E, em termos de efetividade, também eu tenho minhas dúvidas. A professora Helena Lobo da Costa, que é professora aqui na pós-graduação também, ela fez um estudo em 2010 no estado de São Paulo, né, que é um estado bastante representativo, com uma série de pessoas jurídicas. Ela levantou quantas pessoas jurídicas foram condenadas por crimes ambientais no estado de São Paulo no ano de 2010. Alguém tem algum... Não vale falar... Quem conhece aqui, né, Maíra? Uma pessoa jurídica por poluição sonora. Ou seja, a efetividade é bastante discutível. Obviamente, isso não leva em consideração os casos em que foram celebrados acordos, né? Mas, então, a efetividade não é muito grande. Era isso. Só um comentário. Acho que o fundamental para um comportamento cooperativo das companhias vai ser, de fato, o conhecimento das regras do jogo. É assim que esse mercado funciona. E o que se conhece, por exemplo, hoje a respeito da 12846 e que gerou uma ação respectiva bem, se eu tiver um programa de compliance, eu reduzo minha pena, portanto, faço um programa de compliance. A pena é calculada, as sanções são calculadas com base no meu faturamento. Eu atuo no setor privado, no setor público. O que eu faço? Eu leio essa norma, ajo estrategicamente, faço uma cisão, deixo uma empresa que só faz public procurement e outra que faz construção no setor privado. São as ações lógicas até. Para uma empresa que é muito séria, isso é, inclusive, positivo, já que eu consigo administrar, já que essa que está no setor público, eu preciso ter um controle, uma gestão de riscos mais próxima, faz sentido, né, que eu faça essa separação.